Bom dia, panteras, bom dia. Bom dia para mais um amanhecer da Pantera. Hoje a gente vai falar sobre a nossa mente emocional. Ontem a gente falou um pouco, né, sobre o desenvolvimento da nossa mente material. Bom dia, Joy. Bom dia com alegria. Bom dia. Enquanto todo mundo vai chegando, vamos pegando o nosso café, nossa água, porque sim, como diz a minha amiga Paula, bebida de adulto é água. Ó, já tô na terceira garrafinha dessa. Quem tem essa garrafinha aqui, ó, Panteras? Já estou na minha terceira garrafinha. Bom dia, vão chegando, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a mente emocional. Vocês adoram quando eu falo da criança. Tô chegando agora, tô começando a assistir e ainda não entendo muito o que são essas três mentes que você fala. Quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, lá em 2016, eu era uma pessoa muito travada. Eu era uma pessoa extremamente escassa. E eu era uma pessoa como a maioria das pessoas. Eu era uma pessoa que fui criada dentro de uma cartilha. Eu fui criada para namorar, noivar, casar, ter 2 filhos, de preferência um menino e uma menina. Eu fui criada para ou passar em concurso público, porque isso era segurança, ou entrar numa empresa e trabalhar nessa empresa a minha vida inteira, assim como meus pais fizeram. Meu pai seguiu o caminho do concurso público, então meu pai trabalhou quase 50 anos, né, para o governo. E minha mãe também era concursada, porque ela trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, o antigo Banespa, e também era por concurso, né? E minha mãe trabalhou 35 anos para este lugar. E eu acredito que a história de muitas de vocês seja parecida com a minha. Na minha época, para você ter sucesso, para você ser reconhecida, para você fazer dinheiro, você acreditava que você só podia ser médica, engenheira ou advogada. E comigo não foi diferente, né? Então, eu entrei ali no direito e confesso para vocês que eu escolhi o direito por eliminação, não foi por paixão. E hoje eu quero conversar muito com vocês sobre isso. Quando eu comecei meu desenvolvimento pessoal, eu acreditava que a única mente que eu precisava trabalhar, a única mentalidade era a mentalidade do que eu pensava, do que eu fazia, né, dos meus hábitos. Acontece que conforme o meu desenvolvimento pessoal foi expandindo, eu fui aprendendo uma coisa, e eu gostaria que vocês anotassem, chamada emocentizar, é com Z. E para emocentizar, ou seja, para que você realmente cocrie a sua realidade, não é apenas a mente material. Não basta você ficar atraindo bons pensamentos, falando como a lei da atração ensina. E até foi engraçado, né, que ontem surgiu uma pergunta na caixinha para mim. Como é que a pessoa podia cocriar um carro num bingo? E quando a lei da atração, ela nos foi revelada dentro do nível de consciência que nós tínhamos. Então, há mais de 20 anos, quer ver, ó, deixa eu pegar exatamente para vocês, o livro O Segredo foi escrito pela Rhonda Byrne. Ó, esse livro é de 2006. Quando esse livro foi escrito, era esse
esse o máximo que a gente conseguia atingir. Era o máximo que a gente precisava começar a entender. Só que ali começava uma grande revelação. Então, depois de Jesus, né? Depois de Jesus ter vindo para a Terra, a próxima grande revelação é a revelação da física quântica. É a revelação de entendermos que nós somos co-criadores da nossa realidade. Acontece que o ser humano, principalmente o brasileiro, não sabe estudar, não sabe se dedicar, não sabe gerir seu tempo, nunca tem tempo para se desenvolver, nunca tem tempo para se aprofundar, nunca tem tempo para fazer aquilo que é o mais importante. E esses conhecimentos, eles já foram revelados há muitos anos. E os que faltavam ser, durante o período que a gente ficou trancado, eles chegaram até nós. A pergunta é, quantas de nós realmente se interessou em se aprofundar e estudar as três mentes? Quando o livro Segredo foi lançado, ele falava apenas da mente material. Ele apenas te dizia o seguinte: o que você pensa influencia na sua vida. Ou seja, enquanto você não limpar as crenças que você tem, enquanto você não ressignificar o que você pensa sobre dinheiro, sobre sucesso, nem adianta a gente vir falar da mente emocional e da mente cósmica, porque você tá bloqueada. Bom dia, gente, bom dia. Já catei, já mandem esse aviãozinho que tem mais gente que precisa ouvir o que a gente tá falando hoje, tá? Então, o que acontecia? As pessoas nasceram e foram criadas, ó, a Pri tá falando aqui que ela praticamente entrou em depressão quando engravidou, foi mãe solo, por quê? Porque também foi criada com essas crenças, também foi criada nessa ordem. Então, o que acontece? Nós fomos criadas em caixinhas. A mulher tem que, o homem tem que, filho tem que, dono de casa tem que, quem trabalha no serviço público tem que, quem trabalha na CLT tem que, quem tem seu negócio tem que. A gente foi forjado o tempo inteiro a ficar dentro de uma caixa. E quando a Sonda Myers veio com o livro Segredo, a primeira coisa que eles queriam que a gente entendesse é que a gente tinha que sair dessa caixa. Aquilo que a gente ouvia, aquilo que a gente pensava, aquilo as pessoas, né, que a gente convive, tudo isso influencia na realidade que a gente tem. E o livro foi um grande sucesso. Acontece que as pessoas, de forma muito ignorante, entenderam que bastava eu sentar numa cadeira, passar o dia inteiro: eu sou rica, 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 que elas iam ficar ricas. Por que as pessoas acharam que bastava você ficar fazendo mantras, que bastava você ficar com bons pensamentos para que você enriquecesse ou para que você se tornasse uma pessoa próspera? Porque as pessoas são crianças emocionais. Elas não querem trabalho, elas não querem desenvolvimento, elas não querem evolução. E é por isso que a maioria das pessoas fala que não tem tempo. As pessoas não têm tempo igual eu tenho preguiça, igual eu não quero trabalho, eu não quero desenvolvimento. Toda vez, eu juro pra vocês, que toda vez que uma pessoa fala pra mim, principalmente uma mulher, eu não tenho tempo, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: engraçado, eu tenho.
E é justamente esse tempo que eu tenho, que eu valorizo, que faz a minha conta bancária crescer. Ontem eu falei para vocês que a sua conta bancária é proporcional ao valor que você dá à sua vida. Se você não tem tempo, você não tem dinheiro. A conta é simples, a regra é simples. E foi aqui que o mundo se dividiu entre aqueles que pararam de acreditar, porque simplesmente são lotados de crenças de escassez, e é mais fácil dizer eu não tenho tempo, e é mais fácil dizer eu não consigo, minha vida é corrida. Acorda, meu amor, a vida de todo mundo é corrida, a minha também é. Agora, não é sobre a vida ser corrida ou a vida não ser corrida. É sobre o que você faz com as suas 24 horas. São as escolhas que você tem nas suas 24 horas. São as suas prioridades. Só que acontece que só adulto tem prioridade. Criança faz o que é legal, faz o que é mais fácil, faz aquilo que não te gera incompetência. E até 2016 eu era essa pessoa. Então era muito mais fácil eu reclamar da empresa que eu trabalhava, era mais fácil eu reclamar dos colegas de trabalho, era mais fácil eu reclamar do meu marido, era mais fácil eu reclamar da minha empregada, era mais fácil eu reclamar do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique ou de quem fosse o presidente. E por que era mais fácil? Porque eu colocava pra fora. Eu terceirizava aquilo que acontecia na minha vida. E quem é que terceiriza? Crianças emocionais. Ontem eu tava conversando com uma pantera, trainer, e ela veio me contar que tem uma aluna que entra e sai do grupo toda hora. E que ela me bloqueia. E não é a primeira vez, gente, que isso acontece, vou ser bem sincera pra vocês. E por que essas pessoas me bloqueiam? Porque eu incomodo. Essa pessoa chega uma hora que ela é tão incompetente que ela projeta a raiva dela em mim. E eu sei disso. Sabe, você fica brava? Não fico. Você fica com pena? Não fico, não sou maior do que ela. Ué, então o que você fica? Não fico, não é problema meu. O meu trabalho é desenvolver pessoas que tomaram a decisão de serem desenvolvidas. Então, quando ela entra no grupo e ela quer ser desenvolvida, estarei ali para desenvolvê-la. Quando ela sai do grupo, que ela não quer ser desenvolvida, ela saiu do grupo, não é responsabilidade minha desenvolvê-la. E para você chegar nesse nível de maturidade, você não pode estar na criança emocional. E aí tá você aí, querendo viralizar na internet, querendo ter milhões de seguidores, querendo fazer muito dinheiro na internet, mas você não consegue lidar com uma pessoa que não gosta de você. Você não consegue lidar com uma pessoa que projeta o pai e a mãe em você. Porque no fundo, como essa pessoa está na criança emocional, por que ela tem raiva de mim? Porque em algum momento ela projeta a mãe dela em mim. Sá, como assim? Lembra outro dia que eu falei pra vocês que uma pessoa veio me pedir ajuda e falou assim que a aluna dela tinha chamado ela de agressiva e ela falou assim, é que você nunca viu a Sabrina falando. E aí eu ouvi o áudio e eu comecei a rir. Porque eu não sou agressiva, eu sou objetiva. Agora, sabe quem me acha agressiva? Crianças emocionais. Porque quando eu converso com adultos, é assim que adulto fala. Adulto fala de igual para igual. Adulto é objetivo, adulto é direto. Quem aqui
já viu uma resposta do Wendel, da Karina numa caixinha, ou já viu uma resposta do Flávio Augusto, né? Ontem eu entrei agora com a Fabi. Quem já viu a Fabi dando uma resposta e a pessoa fala assim, nossa, que grossa. Não é grossa, cara. Adulto fala com adulto. Quem se sente ofendido é criança. Então parece que o outro falou para ofendê-lo. Bom dia. Parece que o outro falou para ofendê-lo. Por quê? Porque a criança emocional, ela leva tudo pro pessoal. A criança emocional, ela acha que tudo, o mundo gira em torno do umbigo dela. E por que essa criança emocional acha que tudo gira em torno do umbigo dela? Porque ela não se sentiu vista na infância. Então, ela quer que as pessoas a vejam. E aí, ela vai começar a projetar isso no marido, no mentor, em alguém aqui na rede social, numa amiga, no chefe quando tá trabalhando na CLT. E esse é o grande desafio do ser humano. Amadurecer. Então, quando a Sonda Barnes escreveu O Segredo, ela trouxe para nós a primeira parte da revelação. A primeira parte de você enriquecer, de você ser próspero, de você ser abundante. E a primeira parte é, você precisa mudar sua mentalidade. Enquanto você tiver medo de perder, você vai perder. Enquanto você julgar as pessoas, você será julgado. Você cria a sua realidade a partir dos seus pensamentos. Acontece que a própria Sonda Barnes depois continuou os estudos dela. E nos próximos livros e nos próximos documentários, ela foi começando a entender que não bastava sentar e ficar na lei da atração. Você precisava ativar a sua mente emocional, você precisava sentir rica, se sentir próspera, se sentir milionária. E é aqui, gente, que 99,9% morre no caminho. Porque como as pessoas não trabalham as suas emoções, não trabalham sua inteligência emocional, elas se sentem pequenas, elas se sentem inseguras, elas se sentem despreparadas. E o dinheiro não flui, e o dinheiro não prospera, e o dinheiro não brota. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que, já que vocês gostaram da analogia do prédio, imagina que a mente material é a terra. A mente material é o lugar que você vai plantar semente, ok? Então a sua mente material é o espaço onde você vai plantar os seus sonhos. Se a sua terra estiver suja, se a sua terra não estiver cuidada, se a sua terra não estiver adubada, se a sua terra não estiver limpa, bom dia, Billy, se a sua terra não estiver pronta, qualquer semente que você jogar na terra, morre. Sabe quem são as sementes? Seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Conquistar seu primeiro milhão? Construir uma empresa de mais de 150 funcionários? Conquistar o amor da sua vida? Qual é o seu sonho? Você precisa, já falamos, né? Você precisa saber qual é seu sonho. Então a nossa mente, a mente consciente, ela é a terra. Aí você vem com os seus sonhos, que são as sementes, e coloca na terra.
No momento em que você colocou as sementes na terra, não vai nascer amanhã. Essa semente, ela precisa de tempo. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada. Ela precisa receber luz do sol para ela começar a germinar. Parábola do semeador. No momento em que ela começa a germinar, ela começa a sentir. É nesse momento que ela sente a luz do sol e faz fotossíntese. É nesse momento que ela sente a água que está caindo para poder hidratá-la. É nesse momento em que ela vai se desenvolver. Ou seja, o que você sente interfere na planta, na semente que você vai gerir. Não existe plantar e colher o fruto sem passar pelo processo da ruptura da casca. Quem aqui, quando era criança, fez a experiência do feijão na escola? A gente pegava um potinho de plástico, punha um algodão molhado, a gente punha um feijão e esse feijão ficava ali. Então, quem era o algodão? O algodão era a nossa mente material, a mente consciente. Ela estava limpinha, ela estava molhada, ela estava apta a acolher aquele feijão. Ela estava apta a acolher aquele sonho. Ela estava limpa, sem crença, sem achismo. Você sabia que toda vez que você fala eu acho, é uma crença? Então pare e pensa quantas vezes por dia você fala eu acho. Eu falo para as panteras negras, elas me perguntam alguma coisa, eu falo eu não acho nada. Não vou trazer minha crença para ela. Então, seja adulta e fale, na minha opinião. Porque toda vez que você fala eu acho, é uma crença. Quando eu comecei meu desenvolvimento pessoal, eu era a pessoa que mais achava. Por isso eu era pobre. Por isso eu era endividada, porque eu achava demais. Então, quando o feijão você coloca ali, você coloca um sonho, dali 2, 3 dias, o feijão rompe. E ele precisa romper. E é na hora que rompe que ele começa a germinar. Só que sabe o que o ser humano faz? Não está disposto a passar pela dor da ruptura. Ele quer colher os frutos. Ele quer uma árvore abundante, uma árvore forte. Mas ele não está disposto a viver o processo da ruptura. E não existe uma única semente que vai se romper para nascer uma linda árvore cheia de frutos, cheia de prosperidade, cheia de abundância, se a semente não rompe. É o processo. E no momento em que a semente rompe, é o momento que aquela semente que foi plantada, ela começa a sentir o mundo exterior. Então é no momento em que a semente rompe que ela começa a sentir o sol e fazer fotossíntese. É no momento que a semente rompe que ela começa a sentir a água que está no algodão. Se vocês lembrarem, e talvez não lembre, faz a experiência na sua casa hoje e observa o feijão. Você vai ver que no momento que a casca rompe, aquela primeira, né, aquela germinado assim, ele é sensível, ele é frágil. Se você pegar de qualquer jeito, se você jogar qualquer coisa,
ele quebra e morre. E esse é o momento que nós mais temos que cuidar. Até que aquela semente que está germinando, ela realmente comece a ganhar uma nova casca, que ela comece a se tornar uma mini árvore de feijão. E é quando ela começa a se fortalecer de novo, é quando ela começa a se expor para a vida, para o vento, para o dia, para a noite, para outras árvores que estejam do lado dela. Até aquele momento nós temos que cuidar. E aqui eu vou explicar para vocês quem é a escola de empreendedorismo. A escola foi feita para cuidar de você na hora que você está rompendo a sua casca. Quem sabe me dizer ou já entendeu quem é a casca? Vamos ver se tem pantera ligada. Quem é a casca do feijão? Então eu fui, plantei ali uma sementinha, essa sementinha é meu sonho. A hora que eu plantei, essa casca começa a romper para poder sair a minha essência, o ego. E é aqui, panteras, que as pessoas constroem uma linda árvore e vão chegar na sua mente cósmica, onde existe a abundância e a prosperidade, versus as que nunca vão chegar lá. Por quê? Porque tem várias que fogem do potinho. Tem várias que quando começam a escola, fogem. Não estão dispostas a ficar sentada no algodão molhado. E quando a casca começa a estourar, porque ela vai lá na criança, ela começa a perceber que ela projeta, ela tem raiva do pai, ela tem raiva da mãe. Quando ela começa a perceber que ela procrastina porque ela não toma decisão, é nessa hora que a casca está se rompendo. E a casca é o ego. E eu sei que dói. É por isso que eu tô presente. É por isso que eu tô lá. É por isso que eu treino a minha equipe. Ó, sexta-feira eu vou passar o dia inteiro treinando a minha equipe. Pra te abraçar, pra te acolher. Por quê? Porque eu sei que dói. Acontece que depois que você viveu o processo da ruptura, começa a sair o pedacinho de quem você realmente é. A sua essência começa a se revelar. E no momento que a sua essência começa a se revelar, é só eu, minha equipe. A gente tá ali com você, te apoiando, te cuidando, te sustentando. De repente, você fortaleceu o caule e você começa a se tornar uma linda árvore. Ontem eu postei que a Solange, ela deve estar aí na live, ela criou a escola dela. E a Solange, ela é um exemplo. Tem várias, né? Mas a Solange, ela é o exemplo deste processo. Ela entrou com casca. Ela entrou cheia de crença. A ela aí. Ela entrou limitada. Ela entrou com a mente material comandando. Ela entrou querendo controlar o universo, querendo controlar
os resultados, querendo controlar os relacionamentos. E essa menina viveu o processo. Não só ela, ó, tem mais aqui, ó, Melina tá aqui, Joy tá aqui, a própria Ive, que é da minha equipe, tá aqui, Corinha tá aqui. Tem várias que eu vi viver o processo. E hoje eu vejo árvores florescendo. Mas por que eu peguei? Porque ontem eu postei, né, a Solange me mandando o kit da comunidade dela, da escola dela, daquilo que ela vai expandir, da plantação de árvores. E isso me emociona. Por que me emociona? Porque no momento em que você passa pelo processo de ruptura do ego, pelo momento que você começa a construir a sua identidade verdadeira, você para de ter medo, você para de ser insegura, você para de querer reconhecimento das pessoas. E é nesse momento que a sua árvore abunda, que a sua árvore cresce. É nesse momento que você tá tão focada no desenvolvimento da sua árvore. Seja bem-vinda, Verató. É nesse momento que você tá focada na sua árvore, é nesse momento que você tá focada no seu desenvolvimento pessoal, que você começa a dar frutos. E quando eu me torno uma pessoa próspera, abundante, cheia de dinheiro na conta? Quando eu tenho frutos para vender. Eu espero que vocês entendam a analogia. Enquanto vocês estão presas na casca do feijão, o máximo que vocês vão ter na vida é água. E essa água, ela vai bater, e ela vai bater para ver se você quebra. Ela vai bater para ver se você se abre. Pergunta: quem sabe quem é a água que eu tô falando? Enquanto você estiver presa na casca do seu ego, você só vai receber algodão com água. Porque de nada adianta eu pegar aquele feijão e ficar colocando milhares de coisas nele. Ele não vai romper. Se eu colocar o feijão e colocar um peso, ele quebra. Se eu colocar o feijão para fazer qualquer outra coisa, se eu pôr o feijão no sol, ele seca. Isso, Kátia, você só vai ter o básico para sobreviver. E o básico é algodão e água. Enquanto você não estiver disposta a sentar sua bunda no algodão com água, a respirar fundo e falar, tá bom, o que eu preciso fazer para sair desse lugar? Você precisa olhar para isso e resolver isso. E sabe o que o universo faz às vezes? Ele suja a água. Ele traz uma doença, ele traz um endividamento. Ele traz uma traição nos seus relacionamentos. Sabe pra quê? Pra você sair da porra deste lugar e ir pra outro. Enquanto você não aceita o processo de ruptura, você vai ficar sujando o algodão. Sabe? Então, como é que eu preciso fazer? Usando a analogia do feijão, você precisa encarar o algodão com água. Você vai precisar sentar sua bunda numa cadeira. Imagina
que a bunda na cadeira é o copo com algodão com água. E você vai precisar olhar com paciência tudo que você tá vivendo. Você vai precisar aceitar que você tem o ego. Você vai precisar aceitar que você tem raiva da sua mãe. Você vai precisar aceitar que você quer que o mundo gire na sua velocidade, não na velocidade do mundo. Você vai precisar aceitar. E aqui, a Rhonda Barnes escreveu isso no Segredo. Acontece que as pessoas não prestaram atenção. Ela não falou que era só você sentar e ficar: eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. Não. Ela falou que você precisava limpar a sua mente, que você precisava deixar o seu algodão bem branquinho com água, limpinho, e que você precisava soltar. Você precisava aprender a sentar no algodão e viver o processo. E o processo está na aceitação. Aceitação do quê? Aceitação do seu passado. Tô ficando rouca. Só no momento em que você começar a aceitar o seu passado, aceitar que tudo foi como deveria ter sido, aceitar que a sua mãe fez o melhor que ela podia com o que ela sabia, aceitar que o seu pai foi do jeito que precisava ser para que você fosse a pessoa que você é, aceitasse que o seu marido tem qualidades e defeitos. Aceitar o que você controla e o que você não controla. E neste processo de aceitação, você vai estar quietinha, como um feijão, em cima do seu algodão. E quanto mais você for liberando a aceitação, quanto mais você for parando de querer mudar as pessoas, quanto mais você for parando de querer mudar o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar, o que elas vão julgar, mais o seu ego vai quebrando. E aí a sua essência nasce. E no momento que a sua essência nasce, porque você já não se preocupa com o externo, já é sobre você. Nesse momento, você começa a sentir o sol, a sentir a lua, a sentir as coisas no seu germinado pequenininho ali, ó. E é nesse momento que você ativa a segunda mente, que é a mente emocional. E no momento que a sua mente emocional ela estiver limpa, sem raiva, sem mágoa, sem culpa, sem vergonha, sem todos aqueles sentimentos que vibram lá embaixo, aí o seu projeto está pronto para se desenvolver. Aí o seu projeto, do nada, vai crescer. E no momento em que seu projeto crescer, ele começa a dar frutos. E você vive a prosperidade e a abundância. Sal, o que você está querendo dizer com tudo isso? Que se tá difícil, tá no ego. Se você não está vivendo a prosperidade e a abundância na sua vida, você está presa dentro do feijão. Então vamos voltar pro exemplo da aluna que me odeia?
Então a aluna foi e entrou na escola. Quando ela entrou na escola, ela começa a lidar com incompetências e inabilidades. Ela começa a perceber que ela fez um monte de curso técnico e que ela sabe tráfego, e que ela sabe copy, e que ela sabe todas essas porcaria aqui que o digital fala. Ela sabe tudo, mas ela não sabe fazer dinheiro. E sabe por que ela não sabe fazer dinheiro? Porque dinheiro é energia. E ela não controla a energia. A energia chega antes da pessoa. E aí ela começa ali na escola e ela começa a descobrir que ela não tem energia yin, ela não tem energia yang. E quando eu não tenho energia yin, energia yang, eu não tenho dinheiro. Ou quando eu tô no excesso de uma energia, eu tenho muito dinheiro e perco tudo. Ou eu tenho excesso da outra energia, eu tenho dinheiro e eu fico com medo de perdê-lo, então não gasto. Isso não é uma vida próspera e abundante. Isso é uma vida de limitações. Mas ela entrou na escola porque ela quer liberdade financeira. Ela não quer limitações, ela quer ser livre. E aí ela começa a descobrir que ela tem problema com a criança dela. Que ela não tem inteligência emocional. Aí sabe o que ela fez? Ou o que ela faz? Ela começa a contar historinhas. E dentro das historinhas que ela conta, das justificativas que ela cria, ela chega... Gente, ela chegou num ponto de... Pra vocês terem uma ideia, eu tô falando dessa aluna porque foi bem ontem. Em março a gente teve evento presencial. E teve uma hora, a hora que eu fiz o pitch das trainers, ela passou mal, porque ela queria entrar e ela não tinha o dinheiro pra entrar. E ela começou a chorar. E eu parei tudo que eu tava fazendo e fui até ela. Abracei, acolhi, conversei. E ali, ela acessou uma lembrança dela. E nessa lembrança, era o porquê ela estava sem dinheiro ainda. E eu não tinha nada a ver com a lembrança, tá? É dela. É uma memória dela. Ela falou, para vocês verem como o ego é perigoso. Ela falou para essa trainer, né? A gente tá fazendo, as trainers estão fazendo o processo de coaching gratuito com as alunas. Ela falou para essa trainer que ela não cresce na vida porque nessa memória ficou claro que eu devo para ela. Eu devo o quê? Você percebe como o ego é traiçoeiro? Ela estava comigo, estávamos juntas. Ela lembrou da memória. E de março para cá, ela vem construindo na mentalidade dela que eu participei da memória. É um caso extremo? É um caso extremo. É normal acontecer? Não deveria, mas é normal. Mas por que eu tô te falando isso? Porque talvez você tenha mágoas, talvez você tenha raiva, talvez você tá vibrando baixo energeticamente, culpando uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida. Quem é essa pessoa? Ela é um ator. Ela adora falar para as pessoas que ela sabe tudo que eu sei, que ela é igualzinha a mim. E eu não duvido que talvez ela saiba. Mas por que ela tem raiva de mim? Porque eu consigo pegar tudo que eu sei
e transformar em transbordo. Eu consegui criar o método da escola, eu consegui criar o método Panteras Negras, eu consigo vir aqui e fazer Amanhecer da Pantera todos os dias. Ela não tem raiva da Sabrina. Ela tem raiva de eu ser a personificação de que é possível. E ela não é. Ela não consegue pôr isso pra fora. Então é por isso que eu não aceito. É por isso que eu não trago pra mim. Não adianta saber e não saber o que fazer. Ou pior, saber o que fazer e não fazer. Porque no fundo, quando que a pessoa ela arranja um algoz? A pessoa arranja um algoz quando ela se coloca... Vamos ver quem sabe. Quando que uma pessoa arranja um algoz? Quando que uma pessoa arranja um algoz? Quando ela tá onde? Quando ela se coloca na vítima. Ah, Taniê, não creio, hein? Todas as vezes que a pessoa se colocar na vítima, alguém precisa ser o algoz. Alguém precisa ser o agressor. E ela vai buscar quem do outro lado da tríade da escassez? O salvador. Então, o que essa pessoa, no fundo, tá fazendo? Vivendo no ego, vivendo na escassez. Ela tá na vítima, contando historinhas. E, gente, eu tô contando a história pra vocês perceberem que a pessoa, ela manipula a história. E vocês também fazem isso com vocês. Eu faço isso. Talvez não no nível que ela fez, mas a gente faz. Então ela foi, criou uma história pra ela, que ela não prospera, que ela não faz dinheiro, que ela sabe muito, que ela é muito inteligente e que ela não consegue crescer, se desenvolver, porque eu devo pra ela. Segura. A trainer, onde é que ela quer pôr essa trainer? Eu não sei se ela tá aqui, se ela tiver, é bom ela ficar esperta. Ela quer pôr a trainer na salvadora. Ela quer uma aliada pro problema dela. Ela quer que essa trainer fale assim, não, é verdade. É por causa da Sabrina. E essa trainer, se ela aceita, acho que não aceitou, por isso veio falar comigo. Se ela aceita esse lugar, ela vai para o lugar de salvadora. E aí a tríade está formada. Eu sou agressora, eu, a escola, a gente é agressor, a trainer é salvadora e a pessoa entra na vítima. Acontece que eu tô fora do ego há algum tempo. E eu não aceito mais o lugar de agressora, nem de salvadora. Sabe por quê? Porque o problema dessa aluna não é comigo. Quem aqui consegue saber de quem é o problema verdadeiro? Por quê? Quando a gente tá presa no ego, anota essa. Quando a gente tá presa no ego, a gente não consegue romper a casca do feijão. Quando a gente tá presa na tríade da escassez, a gente está presa na criança emocional. Lembra que o algodão é só sobrevivência? E se ela tá presa na criança emocional, quem ela está procurando?
Ah, vocês são fodas, vocês já colocaram aqui. Ela ainda está buscando o amor da mãe. Sá, você ficou com raiva dela? Não. Não fiquei. Eu direcionei a trainer para se posicionar, para não entrar na salvadora e deixar claro para ela que enquanto ela não resolver, enquanto ela não aceitar que a vida dela com a mãe dela foi do jeito que foi, ela vai projetar a mãe dela em todas as mulheres que passarem pela vida dela. Gente, eu sou só mais uma. Antes de mim, ela já projetou numa amiga. Antes de mim, ela já projetou numa sócia, que no caso dela, ela já teve sócia. Antes de mim, ela já projetou numa amiguinha da escola. Rô, então, não é fora da curva. Ela é a realidade de 90% dos brasileiros. Quer ver um exemplo fora da caixa para vocês entenderem o quanto o Brasil ainda é uma criança emocional? Ah, Sol, é verdade, na sogra. É isso. Na realidade, ela precisa, assim, ó. Tem problema com o pai, ela vai projetar num homem. Tem problema com a mãe, ela vai projetar numa mulher. E essa mulher, ela pode estar em vários papéis. Irmã, sogra, cunhada, prima. Cunhada também é uma coisa que muitas vezes a pessoa projeta, né? Sócia, tá? Mas deixa eu dar um exemplo para vocês de como o Brasil, ele é doente emocionalmente. A gente passou mais uma vez por eleições. E qual que é o problema do brasileiro nas eleições? Ele procura um candidato que traga segurança para ele. Quem de verdade esse brasileiro está procurando? Vamos ver se vocês sabem. Ó, anotem isso. Todas as vezes que você procurar segurança, você ainda está buscando seu pai e sua mãe. Isso, Lu, ele está buscando o pai no candidato. Enquanto o brasileiro busca segurança, ele busca papai e mamãe. Porque ele precisava dessa segurança na infância e ele não teve. Então, não adianta você trabalhar sua mentalidade, como a gente falou ontem, né? Pelo que eu vi lá na enquete, Corinha, quem que ganhou? É carreira? Qual que foi a área? Escreve aí pra mim a área que ganhou lá nos grupos. Que a gente vai trabalhar. Não adianta a gente trabalhar só competências e habilidades. Não adianta você aprender copy, você aprender narrativa, você aprender o Instagram. Enquanto você busca segurança, você busca seu pai e sua mãe. E é por isso que você acha, às vezes, que uma pessoa livre como eu sou sua agressora. Uma pessoa direta, objetiva, pontual na fala é grossa. Não, é que nós somos adultos. Eu não busco mais segurança. Eu busco me posicionar. Eu busco explicar. Eu busco ensinar. Alguém escreveu aqui que a forma como eu ensino é única. Quem valoriza a forma como eu ensino? Adultos. Porque uma pessoa que está na adulta, quando ela me escuta falar, ela consegue transformar o que eu ensinei em ação. Todos os mentores que eu tenho, eu olho para eles como adulta. Eu até contei para vocês, né?
que no dia lá que eu fui no evento da Liga, que, gente, foi assustador. A hora que o Caio chegou, que o Flávio Augusto chegou, o bando de criança com o celular na mão, colando nos caras e seguindo. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Aí a pessoa chega do lado de um cara como o Flávio Augusto, um dos únicos bilionários do país. O cara saiu do zero, da merda, e construiu um patrimônio surreal. Ao invés da pessoa fazer uma pergunta pra ele que mude a vida, a pessoa quer contar a história dela. E por que ela quer contar a história dela? Porque ela quer ser vista. Ela não se sentiu vista na infância. Ela não se sentiu ouvida pelo pai e pela mãe. Então, pra gente fechar, o que você precisa entender da live de hoje? Você precisa entender que você vai ser co-criadora da sua realidade no dia que você conseguir conectar sua mente material, sua mente emocional e sua mente cósmica. No momento em que as três mentes estiverem alinhadas, pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. Eu tive um exemplo essa semana. Eu voltei da Liga pensando uma coisa. Peguei o meu sonho, plantei a semente. Uma semana depois eu recebo uma ligação. Para você criar a realidade que você sonha nessa velocidade, suas três mentes precisam estar alinhadas. Mente material, por onde eu começo, Sá? Limpando suas crenças. Sabendo o que você quer. Mente emocional, por onde eu começo? Aceitando o seu passado. Tudo foi como deveria ter sido para que você se torne a pessoa que você sonha. Anota essa frase. Ontem alguém me perguntou assim na caixinha, se eu teria feito algo diferente em relação ao dinheiro. E eu escrevi que não. Por que não? Porque as 3 vezes que eu me endividei, e talvez você tá aqui na live, tinha gente nova aí, não sabe a história. Eu me endividei a primeira vez, me organizei, né? Desenvolvi educação financeira, quitei. Vivi 2 meses bem, me endividei de novo. Hoje eu dou risada. Quando eu me endividei pela segunda vez, eu descobri que é porque eu não tinha planejamento financeiro. Fui lá, desenvolvi a competência, quitei. Passei 6 meses bem, me endividei de novo. Só que a última vez que eu me endividei, gente, eu me endividei em 600 mil reais. Não foi uma dívida de tipo 20 mil. Foi 600 pila. E nessa época, eu já era uma pessoa extremamente desenvolvida materialmente. Eu já sabia planejamento financeiro, eu já sabia um monte de coisa. Mas eu fiz uma negociação e me fudi. Fui enganada mesmo. E ali eu falei assim, eu podia passar a vida inteira culpando quem me enganou, ou aqui nasceu a cura da minha criança. Ou assumindo a responsabilidade de ter sido enganada. E foi aqui que o jogo virou. Porque o meu terceiro endividamento, ele era emocional. Eu responsabilizava as pessoas pela minha vida. E ali que eu comecei a entender sobre a minha mãe, sobre a mesma coisa que eu tô falando pra vocês aqui. E no momento em que eu comecei a entender que eu tinha problema com meu pai e com a minha mãe, mais precisamente com a minha mãe, foi o momento que eu comecei a me curar emocionalmente.
que é a criança que eu ensino na escola hoje. E foi mágico. Quanto mais eu curava, ressignificava minha mãe, mais do nada alguém me ligava e a dívida de 100 virou 20 e a dívida de 600 no final paguei por 80. E naquele dia eu entendi que toda dívida financeira é uma dívida emocional. Ou seja, crianças se endividam, adultos não se endividam. E logo depois nasceu o método do Panteras. Você percebe por que eu não posso me arrepender do que eu vivi? Se eu não tivesse vivido os 3 endividamentos, aí ó, eu não faria a diferença na vida da Corinha. Eu não faria diferença na vida da Sol, eu não faria diferença na vida da Sônia, eu não faria diferença na vida da Melina, eu não faria diferença na vida de nenhuma pantera que passa por mim. E eu tô te contando isso para você ver que mesmo que eu tenha vivido o processo, mesmo que hoje eu transforme tantas vidas, ainda tem pessoas falando mal de mim. E não é sobre mim. Eu tenho certeza que várias de vocês que de alguma forma já foram ajudadas pelo meu conteúdo aqui ou na escola, pensaram assim: como assim a pessoa culpa a Sabrina? Como assim a pessoa tem raiva? Verdade ou mentira? Mas eu quero te mostrar isso para você entender que você pode ser Jesus Cristo, a melhor pessoa que já pisou nessa terra. E ainda assim vão falar mal de você. Eu espero que você saia da live hoje tomando uma decisão. Tomando a decisão de pegar o seu algodão branco, sentar ali com ele e analisar todas as suas áreas da vida e entender tudo que você está colhendo até hoje, para que você deixe o seu ego romper. Sabe qual é o primeiro passo para quitar uma dívida? Vamos ver quem sabe, enquanto eu sinto a nossa carta do dia. Vamos ver se alguém sabe qual é o primeiro passo para quitar uma dívida. Financeira mesmo, tô falando de dinheiro agora. Qual é o primeiro passo para quitar uma dívida? Chegando agora, precisa saber essa resposta. Não, você precisa assistir a live inteira, então. Saber exatamente o valor. Você precisa olhar para ela. O grande problema das pessoas é que as pessoas estão endividadas e quando você pergunta assim, mas quanto você deve? Ela fala, não sei. Ela não aceita passar pelo processo de assumir a responsabilidade da dívida que ela tem. E é esse momento em que você dá de cara com 600 mil, é que você se torna adulta. É no momento em que você fala, ó, deixa eu corrigir a Adriana. Eu não sou endividada. Eu estou endividada. Eu sou próspera e abundante. Eu sou filha do Criador, feita à sua imagem e semelhança. Então, saiba quem você é. Eu sou.
O eu sou é sua essência. O eu sou é aquela germinação do feijão que a gente está falando no começo da live. Só que você está endividada. Você está sendo traída. Você está doente. Você está com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E você está porque você está dentro da casca do feijão. No momento em que você decidir romper a casca, o seu eu sou sai. E neste lugar do eu sou, você é potência pura. Você é criadora da sua realidade. O lugar que você está hoje, ele é apenas um lugar. E você precisa tomar a decisão de sair deste lugar. Isso, Corinha, é um estado, não é a verdade absoluta. Jesus falou: eu sou a verdade. E se ele é a verdade, ele também falou: eu já paguei todos os seus pecados. Já tá pago. Sai desse lugar. Toma a decisão de adultecer. Para de procurar seu pai e sua mãe. Para de falar que alguém te deve alguma coisa. Toma o seu lugar. No momento em que a adulta tomar o seu lugar, assumir responsabilidades, decidir as ações, nesse lugar a prosperidade mora. Então bora. Olha a carta de hoje. Graça. Obrigada, prima. Lembrei tanto da minha tia ontem. Acho que ela estava aqui comigo o dia inteiro. É outubro, né? É outubro, ela fica pertinho da gente. Então bora lá. Ó, quem tá comigo nessa live, olha a carta que você acabou de receber. Se torna adulto e toma seu lugar. Receber uma graça é ser abençoado pelo próprio universo. É receber uma energia sutil e divina que cai sobre você como um bálsamo capaz de curar. Esse momento é tão mágico que todas as vezes que recebemos uma graça, recuperamos a memória da nossa própria essência. E vemos a nossa luz se acender, brilhante como nunca. Receber uma graça é um momento sagrado, pleno de merecimento. Algo tão sublime assim não acontece sem que exista uma forte relação entre causa e efeito. Mais do que uma dádiva, é uma conquista. A graça é também um sinal de que você tem estado em sintonia com a sua alma. Muitas vezes as nossas escolhas da vida são feitas pelo ego, desconsiderando toda a sabedoria da nossa essência. Quando isso acontece, é fácil nos perdermos por caminhos duros e pedregosos, sem que saibamos exatamente como fomos parar lá. Mas quando entregamos o nosso poder de escolha para nossa alma, para nossa luz, para o amor que vive em nós, quando nos arriscamos a confiar na vida, abrimos portas que nos conduzem a um caminho mais suave, onde tudo parece fluir em meio a um estado de abundância e harmonia. Tudo o que precisamos surge, então, quase que milagrosamente, ao nosso redor. Isso chama-se graça. Se você recebeu a graça hoje, isso significa que você está fazendo escolhas que estão sintonizadas com a sua alma e que merece abertura e fluidez no seu caminho. Confie em você mesma,
e abra-se para que o universo derrame sobre você energias de cura, amor e transformação. Seu momento de dor está chegando ao fim e daqui para frente um novo e belo caminho se tornará acessível a você. A abundância do universo se manifestará na sua vida, sem que você precise fazer nenhum esforço. Abra os braços, a graça divina está caindo sobre você. Escreve aqui, eu recebo. Sá. Desenvolver habilidades e competências dói. Durante todo o tempo que eu estava no meu ego, doía. Hoje, eu adoro. Hoje, que eu rompi a casca e que eu tenho a humildade de dizer que eu estou pronta para me desenvolver, eu aceito o desenvolvimento, eu aceito a evolução da minha alma, eu aceito a vida como ela foi, eu aceito os meus erros, eu aceito as pessoas que eu deixei me machucar, porque não foram elas que me machucaram, fui eu que me deixei machucar. Quando eu aceito a minha criança, quando eu aceito a minha mãe como ela é, quando eu aceito o meu pai como ele é, quando eu aceito os meus irmãos como eles são, quando eu aceito as minhas alunas como elas são, não é mais difícil. É leve. Então hoje, por mais que eu tenha muita coisa para fazer, por mais que eu tenha uma curva de aprendizado enorme, é leve. E é leve porque eu aceito as coisas como elas são. Quando alguém fala mal de mim, eu não trago para mim. Quando alguém é grosso comigo, eu penso assim, acho que essa pessoa não tá num bom dia. Quando alguém erra, eu olho para essa pessoa e falo assim, ela precisa curar a criança dela. E no momento em que a gente vibra na aceitação, os milagres e as graças descem na nossa vida o tempo inteiro. Eu espero que você saia da live de hoje aceitando que você precisa se desenvolver. Eu espero que você saia da live de hoje aceitando que você não sabe tudo e não controla tudo. Olha aqui, ai, cadê? Onde a aceitação vibra. Aí você começa a vibrar no amor e na alegria e na paz. No momento em que o seu emocional estiver vibrando lá em cima, na paz, tá tudo certo. O que eu vou fazer com isso? Tá tudo certo. Como é que eu resolvo isso? Ok. O que eu aprendo com isso? Qual que é o próximo passo? Do nada, aparece um cliente. Do nada, você recebe um convite. Do nada, quem estava te devendo te paga. Eu realmente espero que você aprenda a trabalhar a sua mente emocional conectada com a sua mente material. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a mente cósmica. Combinado? Um beijo, um excelente dia. As Panteras Negras hoje vão ter overdose de Sabrina. E eu vi ali que a Corinha colocou, quem ganhou foi Carreira. Então eu vou preparar. Principalmente, qual que é o grande desafio de vocês na carreira? Vender. E a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Um beijo, bom dia.